Aí o deputado Bacelar, que é do Podemos, foi reeleito agora, que é um dos grandes lutadores contra o Escola Sem Partido, ainda que seja de um partido que é um partido controverso. Ele me chama para uma audiência lá em Salvador, melhor dizendo, e aí eu me coloco numa situação em que eu estou debatendo com o Eduardo Bolsonaro. O Eduardo Bolsonaro pega um artigo que foi publicado na Folha de São Paulo, e ele começa a dizer que tudo aquilo que o Paulo Freire tinha escrito não fazia sentido nenhum. Aí uma das passagens que ele cita é que o Paulo Freire, no Pedagogia do Oprimido, nas primeiras palavras, que é a introdução do Pedagogia do Oprimido, o Paulo Freire vai dizer que uma pessoa sectária não vai conseguir ler o livro. E aí ele começa dizendo que aquilo era um absurdo, e vai falando uma série de coisas e vai tentando desconstruir. E aí eu esperei ele falar, porque a gente é educado, diferente, né, dos nossos opositores, esperei ele falar. Quando ele conclui, ele me chama para o púlpito, né? Ele senta, e aí eles estavam ali numa situação que era metade do plenário do nosso lado e outra metade do plenário do lado deles. Isso é para reforçar, porque era metade a metade, mas na rua a gente era franca maioria. E eu tenho a fé de que o Nordeste vai salvar mais uma vez o Brasil nessa eleição presidencial. E era franca maioria, a gente estava em uma enorme maioria, né? Então eles não deixaram o nosso povo entrar. Fizeram meio a meio, tudo bem, foi equilibrado. Aí eu falei, olha, Eduardo, deputado, eu vou ter que te explicar o que o Paulo Freire disse. Primeiro, de fato, o senhor tem uma posição sectária, então o Paulo Freire tinha razão. Aí todo mundo deu risada. E aí eu comecei a explicar trecho por trecho, aquilo foi irritando ele, ele saiu dali no meio da audiência, porque ele estava, inclusive os apoiadores dele estavam começando a ficar angustiados com a posição dele. E aí ali a gente teve a primeira vitória contra o Escola Sem Partido. Depois dessa vitória, a gente teve várias vitórias em vários lugares do Brasil. Teve a vitória aqui em São Paulo, teve uma série de vitórias. Isso mostra que o Paulo Freire tem razão. Quando a gente fala na perspectiva do diálogo, a gente tem a capacidade de inverter a posição do outro. E é disso que a gente tem que exercitar, inclusive, nesse momento. A gente tem que dialogar mais. Tem que julgar menos quem opta pelo Bolsonaro, que muitas vezes é uma opção completamente sem consciência, sem base, e tem que começar a conversar com as pessoas, mostrar as contradições, estabelecer, de fato, um processo em que a gente se respeite e que tenta construir uma posição que é uma posição em defesa do nosso país, porque defender a democracia nada mais é do que a defesa do Brasil.